Quem encontrou o texto sagrado, diga amém bem forte. Vamos ler, irmão, diz assim a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. E era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem e da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Só quem tem palmas nas mãos, aplauda Jesus com bastante alegria. Diga glória a Deus. Mistura essas palmas com glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o Senhor dos exércitos. Naamã era um grande homem. A Bíblia diz que Naamã, ele era chefe do exército de Ben-Hadad, rei da Síria. Ben-Hadad era um homem que conquistou várias nações. Ben-Hadad, rei da Síria, era um homem que tinha por alvo, por foco, conquistar as nações. Era o propósito dele. Mas para todo rei, para um grande rei, para ele se tornar um grande rei, para um homem se tornar um grande líder, diante de uma nação, ele precisa de um grande guerreiro também. Nenhuma nação levantada sem um grande rei, um grande líder, para um grande e um bom exército, jamais terá vitória. E Ben-Hadad escolheu um homem chamado Naamã. Naamã tinha uma história muito linda. A história de Naamã é muito linda. E eu quero poder falar um pouco desse homem, que traz para nós uma expectativa de um Deus que pode mover a sua mão a qualquer momento, a qualquer instante, porque para Deus não tem impedimento, para Deus não tem obstáculo, para Deus não tem barreira. A Bíblia diz que quando Ele decide fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe o momento de estabelecer algo na vida de uma pessoa que espera por Ele e que entregou sua vida para Ele, para o servi-lo e o adorá-lo de uma maneira íntegra, de uma maneira santa e de uma maneira especial. Nenhum homem, nenhuma mulher que está de qualquer maneira, de qualquer forma, Deus vai se agradar dele ao ponto de fazer o que fez na vida de Naamã. Nós observamos o texto que foi lido essa noite, que nem servia a Deus Naamã servia, mas Deus tinha um negócio com esse homem. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um negócio com você. Assim não, irmão, assim eu não prego mais aqui. Olhe para ele de novo, como profeta de Deus. Deus tem um negócio com você. Amém? Deus tinha um negócio com ele. E o negócio que Deus tinha com Naamã era muito forte. Porque Ben-Hadad, ele confiou em Naamã toda a autoridade de um grande líder para comandar o seu exército. E a Bíblia diz
que Naamã tinha um problema. Naamã tinha um problema que ele ocultava de todos da sociedade. Naamã tinha um problema que só ele, sua esposa e o rei sabia. Naamã tinha uma deficiência na sua saúde. Naamã tinha a sua pele. Naamã tinha uma enfermidade em sua pele, chamado lepra. Naquela época de Naamã, a lepra não tinha cura. E quem já entende um pouco da lepra, a lepra é uma enfermidade causada por uma bactéria, que ela vai matando a pessoa lentamente. É um período de 3 anos para ela se alastrar ao ponto de mutilar a pessoa, de tirar pedaço do corpo da pessoa. A lepra era uma doença que ninguém gostaria de ter. E Naamã não podia vestir qualquer roupa. Naamã não podia se adornar com qualquer roupa. O texto que nós lemos aqui, nós vamos falar um pouco na frente, que ele vestia de vestes finíssimas. Naamã vestia de roupa, de linho, de algodão, por causa da lepra que ele tinha. Ninguém sabia da lepra dele. Era um grande homem, um líder por excelência. Todas as nações queriam ter Naamã como líder do seu exército. Era um homem estratégico. Era um homem que tinha ideia, visão. Naamã não gastava tempo com aqueles que não tinham uma visão bem, aleluia, uma visão que pudesse trazer para ele algo bom, ideias. Naamã não perdia tempo com conversinhas. Naamã não perdia tempo com coisinha que roubava dele a ideia que ele precisava ter para poder vencer outras nações. O grande problema do povo de Deus nos dias de hoje é que nós estamos divertindo muito tempo com coisinha. Estamos perdendo muito tempo com picuinhazinha, com fofoca. Estamos perdendo muito tempo com tantas coisas. E estamos perdendo a ideia. Estamos perdendo a estratégia. Estamos perdendo a visão de conquistar batalhas. Visão de conquistar pelejas. Deus, ele estava vendo em Naamã o que ele não viu em nenhum outro líder. Deus viu em Naamã um espírito de excelência. E quando eu falo espírito de excelência, tudo que Naamã fazia, ele fazia, e ele não fazia pela metade. Tudo que ele fazia para mostrar que ele era capaz de fazer. Talvez você tenha uma família, você tem um relacionamento, mas você não é amado como você gostaria de ser amado. Talvez você tenha um filho e o seu filho não respeita da maneira que você deveria ser respeitado. É uma deficiência, é uma bactéria. Naamã tinha uma lepra, uma enfermidade na pele. Qualquer pessoa se distanciaria dele, porque a lepra era uma enfermidade contagiosa. Qualquer um, ao aproximar-se, ao tocar, podia ser infectado pela lepra, porque era uma enfermidade que não tinha cura. Não tinha médico, não tinha ciência naquela época que podia estudar esta enfermidade ao ponto de produzir um antídoto para levar cura para esse homem. Ele era líder, venceu batalhas, mas não era totalmente feliz. Naamã era um homem que ele tinha, na sua nação, no seu povo, ele tinha o respeito de todos os moradores da sua terra, da sua nação. Para onde ele passava, tinha reverência. Naamã era um homem bem sucedido, ele era chefe da guarda do rei da Síria. Naamã era um homem que tinha talentos. Naamã era um homem que tinha talentos, era reconhecido pelo rei. O rei sabia da enfermidade, dava honra para Naamã. Até o coração do rei Ben-Hadad olhava para Naamã e via que ele era um homem que não se rendia, um homem que não se entregava fácil,
mesmo a enfermidade matando, ainda ele tinha força o suficiente para mostrar para o rei que não era a enfermidade que ia abater ele, não era a doença que ia fazer ele desanimar, não é os problemas que tem que fazer você parar de adorar, não é a sua enfermidade, porque quando se acostuma com uma coisa, essa coisa passa a fazer parte da nossa vida. E quando ela faz parte da nossa vida, nós se acostumamos com ela. E quando o homem se acostuma com aquilo que mata ele, ele já não produz o que produzia. E Deus quer arrancar de nós essa noite essa bactéria, e Ele quer fazer você produzir aquilo que você jamais produziu na sua vida. Talvez você tenha um sonho não alcançado, talvez você tenha algo dentro de você que ainda não foi concretizado. E você olha para um lado e olha para o outro, e você vê as pessoas se distanciando de você, você vê o seu sonho se distanciando de você, você olha para aquelas pessoas que estavam próximo, e as pessoas já não estão tão próximo mais de você, as pessoas já não dialogam mais com você, as pessoas não conversam, as pessoas já não demonstram aquele carinho mais, e você está aí isolado no canto, dizendo e pensando: é melhor acabar com a minha vida, é melhor eu sumir do que sofrer dessa forma. E esquece que aquele que está no controle de todas as coisas, Ele jamais permite algo que você não suporte. Se está passando essa luta, você tem que olhar para a cruz do Calvário. Ele sofreu mais do que você, Ele padeceu mais do que você. Você, pastor, mas as pessoas dizem que Deus não é comigo, as pessoas dizem que Deus não é na minha vida. Deixa eu te explicar uma característica de alguém que Deus se agrada. Uma pessoa que diz que ama a Deus e louva a Deus e maltrata as pessoas, essa pessoa está perdendo a direção de Deus. Uma pessoa que diz que ama a Deus e louva a Deus e não obedece a sua palavra, também está fora dos caminhos de Deus. Deus se agrada daqueles que mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo no sofrimento, de joelhos está adorando, na igreja chorando com lágrimas, às vezes não tem nem palavra para falar, mas as lágrimas são a resposta de uma alma que ainda espera em Deus. Ainda que você não fale o seu problema, mas Deus sabe a condição da tua alma, porque a tua alma ela expressa a sua dor através dos seus olhos, das lágrimas do seu semblante. Deus quer fazer algo por você nessa noite. Deus quer tirar você desse labirinto essa noite. Deus quer te conduzir para perto dele. Todos os seus problemas serão dissipados, todas as suas dificuldades serão dissipadas. Mas Deus quer algo de mim, Deus quer algo de você, que nós venhamos colocar nossa vida no prumo, a nossa vida no altar. Não mentir mais, não enganar mais, não adulterar mais, não prostituir mais, não fazer nada, ao contrário, não dar cheque sem fundo, não pedir dinheiro para agiota. Deus, Ele quer que nós coloque a nossa vida no prumo, porque Ele é digno do respeito e da adoração. Ele é digno. Ter um espírito de excelência, meu amado, é viver as condições que Deus estabelece para nós viver. Naamã, ele era um homem bem sucedido, um soldado, era um homem que tinha muitos soldados ao seu redor. Naamã era um homem abençoado por Deus, porque a Bíblia diz que por meio dele, Deus deu livramento para a Síria. Olha aí, por meio dele, um homem nem servia a Deus, mas por meio dele, Deus deu livramento à Síria. Olha aí, meu irmão, olha o mistério de Deus aí. Naamã não sabia, mas era Deus que estava dirigindo ele. Naamã não sabia, mas Deus estava olhando para ele. Naamã não sabia, mas Deus estava de olho nele. Deus estava com as mãos sobre ele. Era Deus que ia na frente,
Era Deus que derrubava os inimigos. Era Deus que vencia os outros exércitos. Tudo isso Deus fazia para que Naamã tivesse honra, para que Naamã tivesse respeito, porque a enfermidade de Naamã ninguém sabia, ninguém, só a sua esposa e o rei. Diga comigo, a esposa e o rei, só os dois sabiam. E a Bíblia diz, irmãos, que chega um momento na vida de Naamã que ele começa a se preocupar com a sua enfermidade, porque nenhuma pessoa, meu irmão, ela quer perder alguém da sua família, é ou não é? Nós sabemos que no homem nasce para morrer, mas nós não queremos que a pessoa que nós mais amamos vá embora. É assim ou não é? Você não quer perder sua mãe, você não quer perder o seu pai, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos. Por quê? Porque faz parte da sua vida. Amém? Quando uma pessoa faz parte da nossa vida ao ponto de preencher algo em nós, essa pessoa passa a ter de nós o respeito, carinho. E Naamã, ele era um homem muito amado, porque ele tinha uma mulher que amava ele. Imagina, irmão, mesmo a mulher sabendo que se tocasse nele, que abraçasse ele, podia ficar leprosa também. E pela lei, no livro de Números, era obrigado toda pessoa com fluxo anormal, uma pessoa com lepra, que expelisse sangue, ficasse fora do arraial, da nação, da sociedade, longe da família, dos filhos. Mas o rei não deixou Naamã sair de dentro da sua casa. O rei não deixou Naamã perder a honra que ele tinha. Era lei, era obrigatório. Quem já leu A Mulher do Fluxo de Sangue sabe que ela saiu com 13 anos, a 14 anos da sua casa. Uma hemorragia que ela tinha, que passou-se 12 anos longe do pai, da mãe, sem se relacionar. E a Bíblia diz que com 25 anos agora, alguém diz para ela: Jesus está vindo aí. E ela levanta sem força. A mulher estava atrofiada, porque 12 anos perdendo sangue, os músculos se atrofiaram. Ela já não tinha mais o vigor, mas a esperança dentro dela falou mais alto do que a dor da enfermidade. A fé tem que falar mais alto do que o problema dentro de você. A fé tem que ser mais forte do que a crise existenciais. A fé tem que ser mais forte do que a maldição hereditária. A fé tem que ser mais forte do que as portas trancadas. A fé tem que ser mais forte do que todo tipo de maldição, de todo tipo de bruxaria. Ô pastor, o que eu tenho que fazer? O segredo do milagre é levantar as mãos e adorar aquele que pode. Levantar as mãos e adorar. Levantar a mão e glorificar. Levante a tua mão, por favor. Abre a tua boca e dá 3 glórias a Deus para Jesus aí, porque Ele merece ser adorado. Ele merece ser adorado. Ele merece ser adorado. Nenhum Deus todo-poderoso como o nosso. Existe uma adoração quando ela é feita de maneira agradável a Ele. Olhe para mim aqui. Você pode estar passando por este vale, mas nesse vale existe uma nuvem que te acompanha. Pastor, mas não dá certo. É você que pensa. Se você quiser pensar que você é um fracassado, um derrotado, fica à vontade, porque você é aquilo que você pensa que você é. Amém, irmão? Se você pensar que você não pode, você nunca vai conseguir. Se você pensar que você é derrotado, todo mundo vem, só eu que não, você sempre será um derrotado. Se você pensar que você é uma pessoa fraca, infeliz, você sempre vai ser uma pessoa fraca e uma pessoa. Agora, se você pensar, mesmo no sofrimento, que você pode, você vai conseguir. Mesmo que você
Mesmo que no momento difícil você falar que você não é um derrotado e que você vai vencer, você acaba recebendo força. Porque o que cura a depressão é motivo, é incentivo. E Deus incentiva 365 vezes na Bíblia. Vai, não temas, eu sou contigo. Eu te guardo, eu te protejo. Eu entro no mar, eu entro no fogo. Eu sou Deus, eu te curo, eu te saro. Eu te protejo, eu faço. Eu destruo, eu mato, eu faço viver. Ele é capaz de fazer. Então nós temos que pensar como Naamã. Nós temos que pensar como ele. Sou leproso, mas sou amado. Sou leproso, mas tenho honra. Sou leproso, tenho respeito. Sou leproso, o rei me respeita e me dá honra. Sou leproso, mas não visto de qualquer maneira. Sou leproso, minha esposa me ama. Sou leproso, aonde eu vou, o Deus me dá vitória. Sou leproso, mas tem alguém que peleja por mim. Sou leproso, mas eu tenho uma nação que olha para mim, e olha para mim como um homem guerreiro, como um homem valente, como um homem de vencer, de que vence batalha. Sou leproso, mas eu tenho qualidade. Alguém pode apontar o dedo para você e dizer: eu não gosto de você, porque você é isso, você é aquilo outro. Aí a pessoa se abate dizendo: é mesmo. Não, é que você me odeia, eu continuo te amando. O segredo, meu irmão, de você conquistar é sempre você trazer à existência o que não existe. Você acredita nisso? A Bíblia diz que nós temos que trazer à existência o que não existe. Então tudo o que Deus vai falar e está falando conosco é Deus chamando a existência. Se não existe fé, vai haver fé. Se não existe cura, vai haver cura. Se não há libertação, vai haver libertação. Se não há paz, vai haver paz. Porque em um tempo de guerra, Deus vai implantar a paz. Em um tempo de falta de habilidade, Deus vai implantar a habilidade. Em um tempo de falta de louvor, Deus vai tirar da tua boca o perfeito louvor. E você vai andar por a rua dessa cidade adorando a Ele. Você vai andar pela rua da cidade glorificando a Ele. Porque Deus, Ele é, e ninguém mais é como Ele. Diga para quem está atrás de você: Ele é, diga para ele, poderoso na batalha. Quem dá glória a Deus? Aleluia. Ele é poderoso. Ninguém como Ele, meu irmão. Por isso que Naamã estava em paz, porque Deus estava no controle. Mas agora Deus prepara o encontro com esse Naamã. Olha aí, na última batalha dele, ele reúne um exército, algumas pessoas valentes do seu exército, e ele vai em uma batalha em frente a Israel, e ele vence essa batalha. Já era Deus marcando o encontro. Diga comigo, meu irmão: Deus quer se revelar a você. Olha só, sou leproso, mas eu tenho honra. Sou leproso, mas tenho respeito. Agora Deus dizendo: é leproso, mas ainda falta o encontro. Você é leproso, tem honra, tem status, tem uma mulher que te ama, você tem um rei que te honra, mas você não tem o essencial. Deus marca o encontro. Ele vence essa batalha, e no meio dessa batalha ele leva uma jovem, uma menina, e ele leva essa moça. E essa moça é levada e se torna serva da sua esposa. Serva, toda vez que Naamã chegava do seu trabalho, ele entrava na sua casa, e talvez aquela serva, ela observava a esposa dizendo: meu marido. Então, a Bíblia não fala, mas vamos conjecturar a esposa pedindo a Deus, o Deus deles, a cura para o seu marido. Senhor, cura, liberta meu marido. Ele é um homem bom, ele é um homem que trabalha, é um homem que respeita, cura ele. Imagina.
ela pedindo a cura do seu esposo. E aquela moça observando, e talvez com curiosidade, ela disse: minha senhora, o que é que o meu senhor tem? E a mulher com lágrimas nos olhos dizendo: olha, minha filha, não conta para ninguém, porque só poucas pessoas sabem. O meu esposo, ele é um homem que tem honra, status, já venceu tanta batalha, nunca perdeu uma. É um bom marido, é um bom líder, mas ele tem uma enfermidade, que daqui a algum tempo eu vou perder meu esposo. E começa a contar o problema do marido. Sabe qual é o problema, irmão, de muita gente? É que conta o problema conjugal para pessoas erradas. O problema de muita gente que fica falando da sua vida no Facebook, tanta coisa aí, postando tanta coisa. E todo mundo sabe. Aí depois a irmã ou o irmão está passando na rua e alguém está apontando o dedo: vocês brigaram, separaram? Foi? Não. Quem te falou? Não, fulano falou para mim. Todo mundo sabe da tua vida. Tua vida, meu irmão, tua vida, minha irmã, só pertence a Deus. Tudo que acontece com você, dobra o teu joelho e fale com Deus. Tudo que você está passando, ore, clame, jejue. Deus tem resposta. O homem não vai saber responder para você, mas Deus tem resposta. E ela olha para aquela moça e diz: olha, meu marido tem uma lepra, e ele não pode vestir qualquer roupa, ele só veste essas roupas assim. E a moça olha, sabendo que o Deus de Israel é o Deus que faz milagre, sabendo que o Deus de Israel é o Deus. Só que lá em Samaria morava um homem de Deus, que depois que Elias foi tomado, ele deixou a capa, e esse moço pega a capa e passa a receber uma porção dobrada do que tinha sobre a vida de Elias. E ela diz: ah, minha senhora, quem dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta que habita em Samaria. Ele restauraria da sua lepra, ele curaria da sua lepra, ele restauraria e voltaria curado. Porque se não tem um Deus que cura, lá em Samaria tem um profeta que tem comunhão com Deus, tem um profeta que tem aliança com Deus, tem um profeta que em nenhum momento ele quebrou aliança com Deus. E a senhora diz: é mesmo? É. E ela fala para o seu senhor. E o Naamã pega e vai diante do rei e diz: olha, rei, eu trouxe uma escrava, e ela diz que tem um profeta em Samaria que pode me curar. O rei, que amava tanto Naamã, disse assim: olha, vai imediatamente e leva a carta para o rei de Samaria. Olha, meu irmão, isso aqui é muito sério. Aí ele viaja. Só que quando Naamã viaja, ele viaja levando algumas coisas. No texto que lemos, Naamã levou algumas coisas muito importantes. Ele levou ouro e prata. Quando ele pega o ouro e pega a prata, o ouro e a prata era símbolo da sua riqueza. Ele era um homem rico. Naamã era um homem rico. Aqui eu entro um parênteses, irmãos. Nós que servimos a Deus, você nunca pode agradar só aquele que tem. Você nunca pode agradar só aquele que tem, meu irmão. Porque quando a Bíblia fala que Deus não faz exceção, Deus não faz exceção para salvar. Para salvar, Deus salva o preto, o branco. Agora você não pode agradar só quem tem posse e desprezar aquele que não pode dar o que você deseja. Aí você está fazendo algo muito sério. E para Deus isso é muito forte, é muito sério. Quando alguém tem posse, e alguém se aproxima dessa pessoa só porque tem posse, e a pessoa começa a bajular demais. Sabe o que é isso? Bajular demais, é muita coisinha para cá, muita coisinha lá no céu. Deus está dizendo: está saindo fora. Está saindo fora. Porque não é assim que eu tenho, não é assim que eu ensino, não é dessa forma. Porque, meu irmão, quando alguém, esse tempo atrás aí, lá um camarada parou o carro, e ele entrou na igreja e falou: eu quero congregar aqui com você. Eu falei: amém. Passando uma luta para pagar aluguel. E ele tirou do bolso aqui o meu dízimo. Tirou, estava lá 4 mil, 5 mil reais de dízimo. Aí eu falei: ó, meu irmão, então na hora do culto, você passar o obreiro lá, você vir, ou na hora da oração, você vem e deposita ali, e a gente recebe o irmão, tranquilo. Só que ele falou assim: só que é o seguinte, eu dou meu dízimo, só que tem que mudar algumas coisas aqui. Eu falei: então pega o seu dízimo e dá em outra igreja, porque quem manda aqui é Jesus. Estou na luta para pagar o aluguel lá, irmão, mas eu não vou bajular ninguém para querer me mandar.
Porque se você trata o pequeno, você tem que tratar o grande, meu irmão. Se o grande peca, você tem que punir ele. Você tem que repreender ele. Porque você não pode repreender só o pequenininho. Se o grande que dá 10, 5, 10, 20 mil, e ele faz errado, e você passa a mão, você vai pagar preço com Deus. Você tem que pagar, você vai pagar preço com Deus. E não é assim que a Bíblia ensina, irmão. O propósito de Deus na vida de Naamã, ele leva o quê? Ouro e prata, símbolo da sua riqueza. Vou levar o ouro, porque quando o profeta vê o ouro, vai se abrir tudinho para mim. Só que ele estava enganado, meu irmão. O profeta não vivia só disso, vivia o que vinha da boca de Deus. Tome muito cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado, porque nós temos que levar Deus a sério. Deus não é brinquedo não, meu irmão. Deus não precisa de pessoas para ficar bajulando o outro não, meu irmão. As coisas de Deus têm que ser tratadas no mesmo nível, no mesmo patamar. Se houver alguma coisa que está maltratando, ferindo a igreja, Deus, ele quer levantar pessoas que confrontem o pecado, meu irmão. Deus quer levantar homens e mulheres que não tenham medo de falar a verdade. Deus precisa dessas pessoas. Deus não precisa, meu irmão, de pessoas covardes, não. Deus quer homens corajosos. Homens que falem a verdade. Falar a verdade, meu irmão, é saber que alguém está falando a verdade porque ama você e quer ver você bem na presença de Deus. Nós precisamos se alimentar da verdade. Não é de mentira, não é de engano, é da verdade. Ele levou ouro e prata, vou levar o ouro. Ele leva também algumas coisas importantes. Ele leva 10 mudas de roupa finíssima. Era a roupa que ele vestia. Ele levava linho, algodão, roupas caríssimas. Ele levou roupa para o profeta. Ele leva também a carta de recomendação do rei da Síria. E quando ele chega lá, que ele apresenta a carta para o rei lê a carta e diz: não, eu não curo ninguém não. Por acaso sou eu Deus que dou vida e tiro? Não, você está enganado. E o profeta Eliseu olhou e disse assim: manda ele lá em casa. Manda ele lá em casa, que mostrarei que existe um Deus em Israel. Mostrarei que existe um Deus em Israel. Aí o homem vai para a casa do profeta. Quando ele chega lá, ele começa a pensar totalmente diferente. Olha só. Quando ele chega na casa de Eliseu, ele bate na porta. O moço abre a porta e diz assim, ele olha e diz: cadê o profeta? Eu sou Naamã, eu sou o líder do exército do rei da Síria, e eu estou aqui para ele me curar. Aí o moço vai até o profeta na mesa, sentado na cadeira, escrevendo, ou talvez orando. Aí fala para o moço: ó, vai lá e diga para ele mergulhar 7 vezes no rio. Aí o moço vem e diz: olha, meu senhor, o profeta disse para te mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Aí Naamã olha e diz assim: rapaz, em Israel existe água boa, e ele manda eu mergulhar nesse rio barrento, nessas águas turvas. Ele falou: pois é, tem que mergulhar 7 vezes. Aí ele apresenta, aí Naamã apresenta que ele não era nada humilde. Aí Deus começa a curar ele. Olha aí, ó, Deus começa a curar ele. Ele apresenta, primeiro, ignorância. Quando você bajula muito uma pessoa, na hora que você vai falar a verdade, a pessoa nunca mais quer olhar na sua cara. Porque enquanto você ia passando a mão, mas fulano nunca falou nada para mim, fulano nunca me repreendeu. Aí você está alimentando um problema muito grande. Porque aquilo vai incomodar você. Vai incomodar outras pessoas. E outras pessoas vão procurar você. Por que você não faz? Por que você não age? Por que você não cobra? Aí aquilo vai gerando um problema muito grande. Quando você perceber que você for confrontar, você não vai saber. Você não vai saber falar. Você vai rodear, você não vai no foco. Porque na hora que você falar a verdade, confrontar, você vai ficar sem alguém de posse, e a pessoa nunca mais vai querer olhar na sua cara. Você sabia disso? Por quê, pastor? Naamã causou isso.
Ele achava que o profeta viria. Só que o profeta, ele só se apresenta diante de um Senhor. Ele só se dobra diante de um Senhor. Ele só se apresenta diante de um Deus supremo. Só que Naamã precisava mostrar o quê? O que é que ele precisava mostrar? Humildade? Não. O que é que ele precisava mostrar? A sua lepra. Porque até então, ninguém sabia, tirando o rei, a esposa e a moça, da sua enfermidade. Aí eu entro em algo muito forte aqui. Que Deus nos leva, nós, os problemas vêm sobre nós, para nós mostrar nossas enfermidades aos médicos dos médicos. Tem coisa, meu irmão, que não é o diabo, não. Tem coisa que está acontecendo na sua família, na sua vida. Não é o diabo. É Deus permitindo para você mostrar sua enfermidade para Ele. Tem coisa que acontece, é Deus dizendo: ei, estou permitindo isso porque eu quero ver a tua doença. Eu quero observar a tua lepra. Eu estou aqui para curar. Mostra-te a tua enfermidade diante dos médicos Está doente? Mostra a enfermidade para ele. Você está sendo humilhado? Mostra a enfermidade para ele. Está sendo perseguido? Mostra a tua enfermidade para ele. Tudo que você está passando é Deus permitindo para que você mostre sua enfermidade. Mostre sua enfermidade. Pastor, não consigo ficar de madrugada ali pesquisando na internet. Eu sempre desvio. Eu sempre começo a ver uns trem lá que não agrada. Mostra a tua lepra, meu irmão. Não oculta, não esconde ela não, mostra ela. Pastor, eu brigo direto com meu esposo, xingo ele na igreja, eu oro, eu choro. Deus é comigo, é não. Enquanto você não reconciliar, meu irmão, vai ser um céu de bronze. Mostra na Bíblia, mostra para você. Jesus falou: quando tu ofertar e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, reconcilia primeiro. Reconcilia e volta. Aí, ó, Deus receberá a sua adoração. Amém ou não amém? É um tempo novo, porque nós estamos acostumados demais com as coisas. Talvez você possa falar para o pastor depois: esse pastor não traz mais pastor César para pregar, não. Mas pastor conhece eu, meu irmão. Ele sabe. Porque a palavra de Deus, meu irmão, é verdade. E Deus não chamou nós para nós mentir para você, não. Deus não chamou nós, não levantou nós para ficar passando a mão em pecado de ninguém, não. Deus chamou nós para te conduzir para o céu, para o reino de Deus. E se nós não der conta da nossa missão, nós vamos perder a salvação, meu irmão. E Deus não quer que nós perca a salvação. 30 anos na presença de Deus e no final nós perder tudo. 15 anos servir a Deus e no final perder tudo. Naamã disse: eu servi muito tempo, meu rei, nunca ninguém me tratou como esse profeta me trata. Nem a minha mulher, nem os soldados que me servem me trata como ele. Só que ele não estava entendendo que para Deus fazer algo na vida de um homem, é preciso um homem ser humilhado. É preciso um homem ser, porque a Bíblia diz que aquele que se exalta será abatido, mas aquele que se humilha também será exaltado para a glória de Deus. É tempo de nós se humilhar para que Ele nos exalte. E Naamã não entende que para subir primeiro tem que para subir primeiro tem que descer, meu irmão. E aqui Deus entra. Naamã olha, pega vira as costas e vai. Aí um moço diz assim: meu senhor, o profeta não pediu coisa difícil para você, não. Só pediu para mergulhar 7 vezes. Você não faz para receber o milagre? E a Bíblia diz que Naamã foi. E ele entendeu. Eu vou encerrar, meu irmão. Eu vou encerrar. Eu coloquei aqui porque eu sou lá do norte, irmão. E eu não sou de guardar muita coisa, não. Deus vai dando mistério para nós. Tem que guardar, tem que escrever. Amém? Eu sou lá do Belém do Pará. E lá o pessoal é meio... toma muito açaí, irmão. Aí a mente fica muito difícil de guardar as coisas. Diga glória a Deus.
Olhe para o irmão que está do seu lado aí, irmão. Não deixa ele calado não. Diga, dá glória a Deus aí, crente. Aleluia. Eu vou encerrar, irmão. Aí ele mergulha. Aí ele entra, coloca o pezinho de rico na beira do Rio Jordão. Coloca o outro, até com nojozinho. Mergulhando nas águas sujas. Aí ele olha para aquele monte de soldado. E para ele, como um líder, dizendo, rapaz, que humilhação. Olha aí, tomo um banho em água limpa. Tenho serva para tratar de mim, olha aí. Olha Deus humilhando o homem. E ele lá, ó, olhando, fecha o olho, dá o primeiro mergulho. Primeiro mergulho, mergulho da renúncia. Primeiro mergulho, renúncia. Ele começou a renunciar. Para mergulhar nas águas sujas, Naamã teve que renunciar toda a glória para descer. E ele mergulha. Primeiro mergulho, Deus olhou e disse, já renunciou. Aí ele volta. Ele olha para um lado, para o outro. E mergulha a segunda vez. Versículo de número 5. Número 4. Ele já mergulha com fé. No primeiro mergulho ele renuncia. Ele desiste da sua autoridade, da sua glória. Renuncia. E ele volta. E quando ele mergulha de novo, versículo 4. Ele já mergulha com fé. Já mergulha sabendo que algo vai acontecer na vida dele. E quando ele volta do segundo mergulho, ele olha para o seu corpo, continua do mesmo jeito. E ele dá o terceiro mergulho. E quando ele dá o terceiro mergulho, agora já renunciou, já tem fé. Agora ele mergulha com dedicação. Ele mergulha, está dedicado. Porque falta alguns passos para alcançar. Falta só 4 passos, 4 mergulhos para receber de Deus. Ele está dedicado, está tão dedicado, porque ele sabia que Deus ia fazer algo por ele. O Deus do profeta, o Deus de Eliseu ia fazer. Quando ele volta do terceiro mergulho, ele dá o 4º mergulho, já com a renúncia e a fé e a dedicação. Ele já mergulha com obediência. Ele já ouve a voz do profeta dizendo, mergulha 7 vezes. Ele já começa a obedecer. E quando ele volta do 4º mergulho, ele já começa a sentir algo envolvendo ele de maneira tremenda. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo o mover de Deus aqui. Levante a tua mão por um minuto aí. Levante a tua mão, receba esta autoridade aí, ó. Receba esse poder na tua vida. Receba para a tua casa. Receba para a tua família. Receba esse poder. Receba esse poder de Deus na tua vida hoje. Rabacande panarastei. Lubinique bavastei amanagastebria. O 4º mergulho da obediência. Ele já não se preocupa mais. Ele olha, continua do mesmo jeito. Mas ele dá o 5º mergulho. O 5º mergulho já é o 5º mergulho da humildade. Ele já não está mais como era antes. A lepra não sumiu ainda. Lembra que eu falei? Sou leproso, mas tenho honra. Sou leproso, mas tenho uma esposa que me ama. Sou leproso, tenho respeito. Sou leproso, eu tenho vitória. Sou leproso. Agora ele diz, sou leproso, eu sou um homem que renunciou. Ainda sou leproso, mas eu tenho fé. Ainda eu sou leproso, mas sou dedicado. Ainda sou leproso, mas sou obediente à voz de Deus. Aleluia. No 5º mergulho, que ele vai mergulhar, já é o mergulho da humildade. Sou leproso, mas sou humilde. E uma das coisas que move o coração de Deus é a humildade. Deus deixou a humildade no 5º mergulho. Por quê? Porque faltava 2. Da humildade. Lembra que eu falei agora? Aquele que si mesmo se humilha
será exaltado. Amém? Quando ele volta do quinto mergulho, humilde agora, ele olha, a lepra ainda está, mas ele começa a observar ele e começa a dizer: eu era um homem que tinha tudo, comidas, honra, respeito, mas não era totalmente feliz. Mas hoje eu sou, ainda estou leproso, mas eu estou sentindo o que eu nunca senti na minha vida. Estou sentindo o que eu nunca senti. Alábria Candarai. Talvez você esteja passando pelo vale, e você pode ouvir um monte de voz dizendo para você: vai morrer, vai perder tudo, não adianta. Você vai olhar para ele, para os teus inimigos, para o inferno e o diabo, e vai dizer: eu estou passando por isso, mas sou querido de Deus. Estou passando pelo vale, mas sou respeitado. Eu ainda oro, eu ainda consagro, eu ainda leio a Bíblia de madrugada, eu ainda jejuo todos os dias. Posso não ter uma casa boa, posso não ter um carro importado, posso não ter uma conta gorda no banco, mas ainda tenho Deus que peleja por mim, ainda tenho Deus que olha para mim. O mergulho da humildade. Quando ele dá o sexto mergulho, já vou terminar, meu irmão. Quando ele dá o sexto mergulho, ele dá o mergulho do compromisso. Quando ele dá o sexto mergulho, ele diz: estou aqui, Senhor, não te conheço, mas estou firmando um compromisso em te servir. Quando ele volta do sexto, a lepra ainda está lá, mas ele dá o último mergulho. E quando dá-lhe o último mergulho, ele dá o mergulho do perdão e da paz. Aqui eu encerro, meu irmão. No sétimo mergulho de Naamã, ele recebe o perdão e recebe a paz. Sabe o que é que o homem busca, o ser humano busca? Ele busca duas coisas em sua vida. Um homem que tem muito status, ele busca uma coisa: felicidade. O homem que não tem nada, também ele busca felicidade e paz. Uma pessoa que vive em guerra busca duas coisas: felicidade e paz. Um crente que não vive bem na igreja, ele busca duas coisas: paz e felicidade. Um pai que tem um filho desviado, ele busca o quê? Paz no seu lar e felicidade. O que nós precisamos está no sétimo mergulho. Lembre-se, meu irmão: renúncia, fé, obediência, compromisso. Deus quer que nós faça esse degrau. Ele desceu 7 vezes. A Bíblia diz, Salomão escrevendo, dizendo: o homem cairá 7 vezes, mas de todas elas o Senhor levantará ele. Quem está preparado para ser levantado por Deus nessa noite? Quem está preparado, fica de pé, meu irmão. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, levante ela assim rapidinho. Eu não vou orar não, o pastor vai orar, mas nós vamos falar algo profético aqui essa noite. Segure forte na mão do teu irmão e diga comigo assim: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu não aceito mais essa situação, essa perda, esta obra maligna. Eu estou decidido agora a pisar em toda maldição na minha vida, porque eu nasci, fui escolhido, foi para vencer, foi para ser abençoado. Então saia a maldição, saia a obra maligna dos meus caminhos, da minha vida, porque a partir de hoje vou viver o meu dia como se fosse
o último dia da minha vida nessa terra. Então adorarei ao meu Deus, porque Ele é Senhor da minha vida. Levante as tuas mãos e dá um brado de glória para Deus. Diga aleluia. Dê um brado de glória para o Senhor. Naamã reconheceu. Ele voltou à casa de Eliseu e disse assim: agora eu prometo que a partir de hoje em nenhum outro Deus eu vou me prostrar, senão diante do Deus de Israel. Que na sua vida, meu irmão, tudo venha melhorar. Seu compromisso, seu casamento, sua família, em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Dê uma salva de palmas.